Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos de 15 a 34. Naqueles dias Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida, apoderou-se do bezerro que haviam feito, queimou-o e triturou-o, até reduzi-lo a pó. Depois, espalhou o pó na água, e fez os filhos de Israel beberem dela. Moisés disse a Arão: que te fez este povo para atrair sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne o meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram ouro e me entregaram, e eu lancei-o no fogo e saiu este bezerro. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado. Mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que lhe perdoes esta culpa, senão, risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. E agora vai, e conduze este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 05, 106. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Até pensava em acabar com sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Evangelho, Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade como as primícias de suas criaturas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reflexão. Moisés desce da montanha, trazendo nas mãos não apenas pedras gravadas, mas o peso da aliança traída. A ausência prolongada do líder tornou-se desculpa para a impaciência do povo, que molda sua própria esperança com ouro, e com ela dança, canta e esquece. A glória de Deus é trocada pela imagem de um boi que come feno. No Horebe, constrói-se um bezerro, mas destrói-se a memória de libertação. O coração humano, inquieto por preencher o vazio, facilmente se curva diante do visível, esquecendo que nenhum metal pode conter o eterno. Jesus, por sua vez, revela o reino de modo distinto. Não com barulho, mas com parábolas. Ele aponta para o que não se vê, uma semente de mostarda pequena e aparentemente insignificante, cresce até se tornar árvore. O fermento, invisível aos olhos, transforma toda a massa. São imagens que rompem com a lógica da idolatria, que exige espetáculo, imediatismo e controle. O reino dos céus é sutil, paciente e transformador. Não se impõe, se insinua. A atitude de Moisés diante do pecado é ao mesmo tempo firme e compassiva. Quebra as tábuas da aliança, mas intercede. Apaga o bezerro, mas pede que seu nome seja arriscado, se isso puder salvar o povo. Essa entrega ecoa a misericórdia de Deus que, ainda que justo, não deixa de enviar anjos à frente. Hoje, em tempos digitais, é fácil erguer ídolos, seguidores, curtidas, aparências. Mas como naquela época o chamado é para a conversão, para lembrar o Deus que salva, mesmo quando o esquecemos. Meu irmão, minha irmã, permita que a palavra, ainda que pequena como o grão de mostarda, encontre solo fértil em ti. Que os gestos ocultos do cotidiano, como o fermento silencioso, tragam transformação. Rejeite os ídolos que prometem atalhos e abrace o caminho que, embora longo, conduz à vida. Que tua fé cresça mesmo que cercada por espinhos. Que tua voz interceda como Moisés, ensine como Jesus com parábolas vivas. E ao final que teu coração proclame, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Do bezerro visível à semente invisível, escolher o reino que transforma em silêncio. Oração. Senhor, neste tempo em que tudo parece urgente, em que os olhos se deslumbram com o brilho do ouro, e os ouvidos se acostumam ao ruído das multidões, ensina-nos a perceber o que cresce em silêncio. Tu que revelas o reino na pequenez da semente, ajuda-nos a cultivar a esperança que floresce sem espetáculo, aquela que não desanima quando a fé parece pequena demais. Nas redes sociais, onde o ego pede aplausos e construímos bezerros digitais para alimentar vaidades, desperta em nós o discernimento. Dá-nos coragem para quebrar os ídolos invisíveis que nos afastam de ti, desligar a tela por um momento, escutar com atenção quem sofre perto, estender a mão em vez de apontar o dedo. Que sejamos fermento no mundo, presença que transforma, raiz que sustenta, luz que não se exibe. Como Moisés, ensina-nos a interceder, não só com palavras, mas com gestos que defendem, orações que acolhem e atitudes que insistem em amar mesmo diante da indiferença. Como Jesus, inspira-nos a comunicar o reino com simplicidade e verdade, sem ostentação. Que nossas ações fermentem relações, famílias e comunidades onde a justiça e a compaixão sejam mais do que exceções. Neste mundo acelerado e esquecido de Deus, educa nossa memória pelo Evangelho. Ensina-nos a dar graças mesmo sem entender tudo, a reconhecer o invisível agindo na rotina. Que nosso cotidiano seja campo sagrado, onde semeamos com amor e esperamos com paciência. Ao final do dia, Senhor, que nossa vida reflita mais árvore do que aparência, mais oração do que performance, mais reino do que bezerro. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.